A República Islâmica está sangrando e perdendo milhões de dólares diariamente. Até sua liderança reconhece que a guerra fugiu do controle. Então, por que o regime não se rende? E por que a mídia ocidental está dizendo o contrário, que os Estados Unidos e Israel é que estão perdendo essa guerra? Vamos analisar tudo isso hoje no Quad. Bem-vindos de volta ao Quad na JNS TV. Sou Emily Schrader, substituindo Fleur, que participa remotamente esta semana. Mas antes de começarmos com o nosso painel incrível, quero dar uma olhada neste vídeo do que a República Islâmica está divulgando, segundo até alguns dos próprios oficiais deles. Dê uma olhada no que o presidente do regime, Masoud Pezeshkian, disse sobre o bloqueio atual do Estreito de Hormuz. Nosso querido povo está pronto e presente. Aqui também disse que temos um pedido simples, que é que reduzam o próprio consumo de energia elétrica. Eles atacaram nossa infraestrutura, nos colocam sob cerco para que o povo fique insatisfeito e essa satisfação que existe agora se transforme em insatisfação. Como você pode ver, as coisas não estão indo exatamente bem dentro do Irã sob o regime islâmico. Hoje temos um painel incrível com Fleur Hassan Ahum participando remotamente. Infelizmente, também temos aqui no estúdio Shoshana Kitts-Jaskol e hoje temos uma convidada especial, Golde Gamari, comentarista política e ex-deputada do Canadá. Muito obrigada por estar conosco hoje. Golde, começo com você. Qual é a sua resposta ao que estamos ouvindo, essa retórica do regime, tentando se apresentar como se estivesse no controle e demonstrando força? E ainda assim vemos claramente que eles estão sofrendo muito, tanto na economia quanto em tudo o que está acontecendo em campo. Sim. Primeiro, é um prazer estar aqui. Obrigada por me receberem. Estou muito animada de estar com vocês. Com relação ao regime, quero dizer, isso é apenas mais um indicativo de que o regime está entrando em colapso. Então, o fato de Pezeshkian agora estar tentando convencer o povo iraniano a usar menos eletricidade em um país que deveria ser muito rico em recursos energéticos. No entanto, sabemos que não é o caso, mas isso é apenas mais um indicativo de que o regime islâmico está entrando em colapso internamente. Eles tentam mostrar uma postura forte, mas o povo iraniano sabe a verdade. Então, por mais difícil que seja a situação para o povo do Irã neste momento, essa mensagem de Pezeshkian, na verdade, está dando esperança de que o fim do regime islâmico está mais próximo do que eles imaginam. Quer dizer, Shoshana, qual é a sua opinião sobre tudo isso que estamos vendo dos oficiais do regime? Eles vêm para negociações. Eles não vêm para negociações. As negociações estão acontecendo. Agora foram canceladas. Nem sabemos quem está no controle agora, né? A gente não faz ideia de quem está no controle agora. Sabe, ele está morto? Ele não está morto? O jornal fala uma coisa, X diz outra, e tudo depende do momento em que você lê as notícias, quem está vivo, mutilado ou funcionando normalmente. Eu acho que o que Golde disse é preciso. Acho que isso mostra um caos. Mostra que eles estão tentando salvar as aparências, mas ao mesmo tempo estão sangrando. E então, se Deus quiser, este é o meio do fim da República Islâmica do Irã. Isso seria maravilhoso. Quero dizer, uma das coisas que vimos acontecer tantas vezes com essa guerra, e até mesmo antes disso, com as consequências do 7 de outubro, é uma desconexão total da realidade em relação ao que está sendo noticiado na mídia e o que realmente está acontecendo no local. E vemos o mesmo padrão acontecendo com o regime islâmico no Irã. Quero dizer, Fleur Hassan Ahum, você sabe melhor do que ninguém o quão absurda tem sido a cobertura da mídia. Você participou de muitos desses programas, assim como Golde, falando sobre essa questão da subversão. Quero dizer, o que está acontecendo na mídia? Por que o Ocidente insiste nisso? Se vemos o regime de joelhos, por que a mídia mostra o oposto? Acho que são duas coisas. Estou aqui nos Estados Unidos e muitos pensariam que americanos e israelenses estão perdendo a guerra. Quando você olha para a maioria das coberturas, exceto pela Fox News, é claro, todo mundo, e eu converso com as pessoas. Quando conto sobre as conquistas da guerra e como superaram as expectativas dos militares, as pessoas perguntam: por que não recebemos essas notícias aqui? É absolutamente incrível como a República Islâmica conseguiu ditar sua propaganda no Ocidente. Nem vou citar a Europa, mas até nos Estados Unidos passam a ideia de que foi uma guerra terrível para os americanos, sendo que quase não tiveram perdas. É realmente impressionante que eles conseguiram se infiltrar e exercer controle mental no Ocidente. E essa é realmente a única causa que lhes resta. Esses idiotas são as únicas cartas que eles ainda têm. E é muito difícil para mim entender. E a segunda coisa é, claro,
E você sabe disso, Gold? E Emily, melhor do que ninguém, eles vão estar quase mortos e sangrando no chão, e ainda fazendo o sinal de vitória, dizendo: nós vencemos, sabe? E isso é algo que o Ocidente e os ocidentais não entendem. Eles não entendem que a mentalidade é de que eles poderiam estar no chão sem pernas e sem mãos, como aparentemente Mustapha é um recorte de papelão, e ainda assim fazendo o sinal de vitória. Sim, quero dizer, acho que esse é um problema contínuo que temos visto, e não só na mídia ocidental, mas também entre os líderes ocidentais que realmente não entendem o que está acontecendo, o que na verdade nos leva ao próximo assunto que eu queria falar hoje, que é: Trump, a administração Trump realmente entende a mentalidade do regime islâmico? Gold, gostaria de ouvir sua opinião, já que lida com isso diariamente. Vimos alguns comentários ótimos do Trump, objetivamente. Também vimos alguns comentários muito problemáticos do Trump, objetivamente falando. Então, qual é a sua opinião? Quero dizer, ele realmente entende o que está acontecendo? Existe uma grande estratégia por trás disso? Ou ele está tão no escuro quanto tantos outros líderes ocidentais que estamos vendo? Antes de tudo, acredito que Marco Rubio sabe exatamente o que está acontecendo. E isso porque Marco Rubio, por ser de Cuba, está familiarizado com o funcionamento dessas ditaduras e de ditaduras comunistas desse tipo. Então, Marco Rubio os conhece muito bem. Eu acho que o presidente Trump também sabe quem eles são, mas ele está sendo um pouco cauteloso. E o motivo pelo qual eu acho que o presidente Trump está tentando dar a eles uma última chance ou mais uma chance é porque, infelizmente, há muita pressão, não só da comunidade internacional, mas também dos democratas. Essas pessoas, a aliança profana da esquerda e também dos negros, comunismo e islamismo, que estão tentando pressionar o presidente Trump a se envolver diplomaticamente com um regime brutal de terror islâmico que, nos últimos 47, 48 anos, não fez nada além de gritar morte à América e morte a Israel. Acho que o presidente Trump sabe o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, para mim, parece que ele está sendo bem cuidadoso, porque quer ter certeza de que, quando os Estados Unidos e Israel chegarem ao ponto de destruir completamente o regime islâmico, que, aliás, é o que nós, iranianos, queremos, quando ele chegar a esse ponto e disserem que ele poderia ter feito diferente, o presidente Trump está apenas mostrando quem são esses terroristas. Ele mostra ao mundo que não dá para negociar com eles. Quero dizer, você acha que é um erro insistir em negociações? Existe algum tipo de acordo que possa ser feito? Quero dizer, nem sabemos quem realmente está no comando, só que é a Guarda Revolucionária Islâmica. Formalmente não sabemos quem lidera. Então faz sentido negociar? Tipo, isso tudo é só aparência, acho que é isso que estou querendo dizer. Bem, quero dizer, o presidente Trump deixou claro que o único acordo que interessa a ele é a rendição incondicional. Então, o presidente Trump basicamente diz ao regime islâmico que há dois modos de isso acabar. Vocês podem se render incondicionalmente ou continuaremos nossas operações militares e, como disse o presidente Trump, bombardear. Então, é isso que o presidente Trump está fazendo aqui. Mas, como você pode ver, mesmo quando se trata das negociações, elas não estão avançando porque o presidente Trump, no último sábado, disse: ok, vamos fazer as negociações no sábado. Depois foi domingo. Depois foi segunda-feira. Depois foi terça-feira. Agora já é a semana seguinte. O presidente Trump disse que nem vamos nos dar ao trabalho de enviar alguém ao Paquistão. Se vocês quiserem negociar, já sabem quais são os termos. Esse é o acordo que queremos fazer. Nos liguem. Quero dizer, é que eu só quero dizer que a genialidade do que o Trump fez, e eu continuo dizendo isso e vou continuar repetindo, é que no passado o tempo sempre estava a favor do regime. Eles continuavam, sabe, enrolando todo mundo, empurrando com a barriga e mantendo as negociações em andamento. E enquanto faziam isso, continuavam desenvolvendo suas ambições nucleares, sua capacidade balística e reprimindo o próprio povo. Eu acho que a genialidade do que o Trump fez foi inverter o jogo, de modo que hoje são eles que estão ficando sem tempo e os americanos que têm todo o tempo do mundo. Porque enquanto o Estreito de Hormuz estiver bloqueado, eles não têm renda, eles não têm recursos e estão morrendo economicamente. E eu acho que o Trump chegou à conclusão de que, por que eu deveria continuar atacando eles? Eles estão enfraquecendo sem os recursos. Ele conseguiu manter a China fora disso. Ele tem a Rússia numa posição confortável. Então, basicamente, ele está sufocando eles lentamente.
E ele está brincando com eles do mesmo jeito que eles brincaram com todo mundo por décadas, e está gostando disso. Você diz que o Trump não entende eles. O Trump é como eles. Ele fala a língua deles. Isso é tipo coisa de gangster. É isso que o Trump é. É por isso que eu amo tanto ele. Acho que acabei de ler isso, não lembro. 20 bilhões de milhões de barris de petróleo saíram dos Estados Unidos para o Japão, né? Tipo, Alô? Fale sobre romper com a forma como o mundo tem sido e como essas pessoas o ditam. Quero também mencionar a mídia. Por que ela não relata isso? A mídia não vai relatar nada positivo sobre Trump, a menos que seja forçada a isso. Eles odeiam Trump. Isso não é segredo, é bem conhecido. Todos odeiam Trump. Então, por que diabos a mídia que está investida em se livrar de Trump odeia Trump? Quer dizer, eu mesma neguei isso por muito tempo, mas é verdade. Eles mentiram sobre o fato de que Biden era competente por muito tempo. Eles foram cúmplices dessas mentiras e mentiram para os americanos, para o povo americano. Não entendo por que alguém se surpreende que a mídia tradicional ainda minta para o povo americano. E qualquer pessoa que continue assistindo apenas esses canais não vai saber o que realmente está acontecendo no mundo. bem, eu acho que o mais problemático é que eles estão ativamente enganando as pessoas, quer percebam isso ou não, mas a serviço do regime islâmico do Irã e de outros grupos islamistas e outras entidades anti-americanas. Esse é o resultado da obsessão deles contra Trump, o que nos leva a algo interessante que queria comentar hoje: a coletiva de imprensa do príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Ele realizou várias coletivas na Europa e fez algumas críticas bem contundentes aos jornalistas europeus. E eu acho que foi muito merecido. Podemos dar uma olhada nesse trecho? Agora posso dizer com confiança que o silenciamento, essa censura, não está acontecendo apenas pelas mãos do regime no Irã, mas também pela mídia internacional e, em especial, pela mídia europeia. Nenhum dos 150 jornalistas me fez uma pergunta sobre os 40 mil iranianos massacrados nas ruas do meu país nos dias 8 e 9 de janeiro. Aqui, no coração de um continente que afirma defender os direitos humanos, a justiça e a dignidade, seus jornalistas abdicaram completamente de suas responsabilidades profissionais e até mesmo de sua objetividade moral. Está claro para mim que meus 40 mil compatriotas corajosos e inocentes que foram massacrados na luta pela liberdade pouco interessam a esses jornalistas. Eles parecem mais interessados em criticar os Estados Unidos, perguntando por que os Estados Unidos e Israel mataram o ditador que massacrou nosso povo por 47 anos, do que em criticar o regime que está cometendo os massacres. Como você pode ver nesse trecho, palavras muito, muito fortes. E acredito que com razão, pela hipocrisia e parcialidade da elite europeia, a qual a maioria desses jornalistas pertence. Pelo menos em um dos casos, era uma ativista conhecida por ser anti-Israel e anti-Pahlavi. Mas a maioria deles simplesmente segue essa mentalidade padrão que fortalece a República Islâmica. E eu não entendo isso. Quero dizer, Gold, qual é a sua resposta para tudo isso? Sabe, eu acho realmente vergonhoso que estejamos vendo a extrema esquerda, a esquerda progressista, os anti-Trump e os anti-Israel. Eles estão tão focados no ódio por Israel que agora a única maneira de o apoio iraniano a Israel e aos Estados Unidos fazer sentido para essas pessoas é se elas nos acusarem de sermos agentes de Israel ou sionistas. Ou seja, somos sionistas, certo? Como iranianas, acreditamos no direito de Israel existir. Então não há problema. Mas para eles, sabe, porque foram tão doutrinados nesse tipo de coisa, sabe, esse papo pró-Palestina, Hamas, eles simplesmente assumem que todo mundo no Oriente Médio pensa da mesma forma. Enquanto isso, nós, iranianas, temos uma história e cultura bem diferentes. E, sabe, Sua Alteza Real Rei Reza Pahlavi disse da melhor forma quando estava respondendo àquela pessoa da extrema esquerda na Alemanha. Sabe, a relação entre o Irã e Israel é bíblica e nada vai tirar isso. O que é realmente vergonhoso em tudo isso, né, especialmente o que está acontecendo na mídia, é que há esses elitistas que estão julgando os iranianos.
E eu fiquei muito chocada, mas não surpresa, quando o príncipe herdeiro contou que um político alemão disse que os iranianos não estão prontos para a democracia. Você está brincando? Deixa eu te contar uma coisa. O Irã, na verdade, se tornou uma monarquia constitucional em 1906. A Alemanha só se tornou uma democracia em 1918, mas como vocês sabem, isso não durou muito tempo. E, na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, todos aqueles países democráticos da Europa que não conseguiram, oferecer segurança ao povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, pelo menos 50 mil judeus escaparam da Europa e buscaram refúgio no Irã durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu simplesmente acho vergonhoso que esses políticos agora estejam dizendo que os iranianos não estão prontos para a democracia. Eles não estão prontos para a democracia, mas os palestinos estão. Exatamente. Os que votaram no Hamas estão realmente prontos e investem dinheiro nessa causa democrática palestina que elege terroristas. Essa é a hipocrisia. Sem contar o fato, é claro, de que o povo palestino, a maioria deles, em pesquisa após pesquisa, prova que eles não são realmente defensores da democracia, que eles não estão interessados nisso. E além disso, 95% deles apoiam o terrorismo como método de libertação. A ideia de que essa sociedade, a sociedade palestina, está pronta para a democracia é ilusória. E eles dizem isso ao mesmo tempo em que criticam o povo do Irã, que foi às ruas e perdeu pelo menos 40 mil vidas por essa causa. Eu realmente não sei o que vai ser preciso para fazer a liderança e as elites europeias entenderem essa questão. Nós em Israel já estamos acostumados com o viés e a hipocrisia da Europa. Vimos isso após o dia 7 de outubro Toshana. Eu sei que a gente falou sobre isso aqui no programa, sobre como a mídia respondeu e como eles protegeram essas organizações terroristas islamistas, em vez de dar voz aos iranianos, em vez de dar voz aos israelenses. Qual é a sua resposta a isso? Mesma coisa, só muda o dia. Quero dizer, sinto que nada mais me surpreende. Eu acho que, como já disse antes, eu nunca iria querer estar em Nova York agora. Eu nunca iria querer não saber. Desculpa, Fleur. Eu acho que é dizer, eu nunca iria querer estar vivendo isso. Em Nova York é quando eu saio. É só que eu sinto que não é o mesmo lugar. Eu sinto que foi infiltrado. Eu sinto que os Estados Unidos e as democracias ocidentais foram infiltrados e eles nem percebem isso. E é muito, muito devastador e triste para mim ver os lugares por onde andei, os lugares onde cresci, não serem mais espaços que representam o que os Estados Unidos representam. Eles realmente foram infiltrados. E eu realmente espero que não seja tarde demais. Eu espero que eles acordem, porque eu não sei, não é um caminho, não parece um caminho bom agora. Mas também, sabe, isso atesta o mal-entendido fundamental de que a cultura persa e a civilização persa são a mesma coisa que a civilização árabe. Eles estão colocando todo mundo no mesmo saco. É isso que esse alemão está fazendo. Ah, por favor. É isso, quer dizer, eles assumem que só porque, sabe, estamos na mesma região, somos todos iguais. O que eles esquecem de perceber também é que, se querem falar sobre colonização, os principais colonizadores do Oriente Médio são os árabes muçulmanos. Não quero ofender, mas essa é a realidade. Há um motivo para tanta hegemonia na região, e pouquíssimas civilizações conseguiram manter sua identidade e sua história. E esses são, claro, o povo judeu e os iranianos. E há alguns outros pequenos grupos aqui e ali. Mas, de longe, as duas maiores civilizações que conseguiram sobreviver à colonização são os judeus e os iranianos. Sabe, eu tenho que dizer, ainda temos mais um clipe que eu quero mostrar. Uma mulher iraniana, uma ativista que confrontou vários outros ativistas, alguns deles liberais brancos, que estavam ditando para essa mulher iraniana sobre o que os iranianos acreditam e pensam. E temos visto muito disso nos últimos anos. Quero dizer, 47 anos, mas principalmente nos últimos meses. Gold, sei que você tem lidado com isso quase sem parar. Muitas críticas de pessoas do Ocidente que acham que sabem mais do que as pessoas que realmente são dessas regiões ou vivem nelas. Vemos isso também com Israel. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Estamos todos felizes. Nós, iranianos, você não fala por nós. Eu nasci lá, minha família morou lá. Você não fala por nós. Estamos muito felizes com o presidente Trump. Estamos muito felizes.
Muitos iranianos estão com raiva. Não tão de perto? Não há muitos iranianos. Tem sim, isso é mentira. Nós, iranianos, estamos fartos. Minha meia-irmã mora lá. Minha família mora lá. Estamos cansados de liberais brancos nos falando sobre o Irã e seu povo. Nós amamos Benjamin Netanyahu e amamos o presidente Trump pelo que eles fizeram. Eles querem nomear cidades com o nome dessas pessoas no Irã. Então, por favor, não fale por nós. Como pode ver, ela deu uma lição e não deixou nada para trás. Sei que ainda não falamos dos canalhas e heróis, mas ela também poderia ser heroína. Acho que precisamos ver muito mais disso, especialmente vindo de israelenses na região. Definitivamente precisamos ver isso vindo de iranianos também, porque realmente, pelo menos na minha opinião, não vejo outra maneira de conseguirmos fazer o público em geral entender até que esse ponto seja reforçado repetidas vezes. Você não pode falar pelas pessoas. Os iranianos têm sido claros sobre o que querem. Ouça o povo. Quero dizer, Goldie, qual é a sua opinião sobre isso? Sabe, estou tão cansada de pessoas que não são iranianas tentando me explicar o meu próprio país, achando que sabem mais do que eu ou mais do que o povo quer. No fim das contas, isso remete a uma forma de colonialismo e uma forma de racismo, não é? Onde pessoas que não são iranianas pensam: ah, você, pobrezinha do terceiro mundo, vou te explicar o que deveria querer para seu país. Sério? Não, obrigada. Por favor, dê um passo atrás, mantenha a mente aberta e escute, porque, sabe, a gente nem estaria nessa situação se Jimmy Carter e os democratas não tivessem apoiado o Ayatollah lá em 1978, né? Então, sabe, as pessoas, os democratas, a esquerda progressista e os comunistas, eles já contribuíram para transformar o Irã em um inferno islâmico do século VII. Agora estamos tentando corrigir o erro deles e, na verdade, somos muito gratas por termos alguém como, sabe, o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu, Israel e os Estados Unidos estão conosco. No fim, é isso que importa. A Europa mostrou ser insignificante. Então, sabe, estamos no caminho certo. E eu acho que quando o Irã for livre, vamos ver uma mudança na geopolítica global. Porque eu acho que vamos voltar àquela aliança realmente forte que existia antes de 1979 entre os Estados Unidos, Israel e o Irã. Sabe, Flair, vimos muito isso também em Israel. Pessoas falando por Israel, achando que sabem melhor o que o país deveria fazer para a sua segurança. É engraçado, sabe? Muitas vezes eu discuto com as pessoas e elas dizem: bem, Israel errou na forma como respondeu ao 7 de outubro. E minha resposta é sempre a mesma. Ok, o que você teria feito? E elas nunca têm uma resposta. Até agora, nunca têm uma resposta. Ou seja, eu só não teria respondido. Ok, faz sentido. Pegam 250 civis como reféns e não fazem nada. Faz sentido. Mas qual é a sua resposta para esse vídeo? Especialistas de poltrona, sabe? Heróis de teclado. Todas essas pessoas, eles não fazem ideia. E eu concordo com Gold. Isso é racismo. Isso é, na verdade, a expressão do colonialismo. Eu sei mais do que você. Eu sei mais do que a sua experiência. A sua vivência não é tão válida quanto os livros que eu li e o meu professor que falou comigo. E é muito fácil. E isso é o que, sabe, quando eu tive aquela conversa com Gad Saad, ele realmente deixou o ponto muito claro. Ele disse que eles vivem em um laboratório muito protegido, onde as ideias deles, por mais malucas que sejam, nunca precisam ser testadas. Mas as pessoas que vivem na realidade, as ideias que são testadas, matam elas, matam a gente, matam os iranianos, mas eles ficam muito confortáveis falando no laboratório deles. E é isso que a gente vê de novo e de novo, e é vergonhoso. E eu concordo 100% com a Gold. Para mim, isso é o verdadeiro racismo. É o racismo da baixa expectativa. O que vocês selvagens, vocês pessoas do Oriente Médio, vocês bárbaros pensam, vou além. Sinceramente, eu não aguento mais. E eu sinto como se eu estivesse vivendo em um mundo bizarro agora, de verdade. Sim, é louco porque eles estão defendendo essa mentalidade jihadista do terceiro mundo. Ao mesmo tempo, eles agem como se fossem a potência imperialista. Eu e a Shoshana vimos muito isso no campus com os acampamentos e o movimento anti-Israel, sabe? O livre. Eles nem acreditam nas próprias besteiras. Eles mesmos não acreditam nisso. Eles vivem dizendo que você tem que ser isso ou aquilo, mas posso ser o que quiser, como um gato ou cachorro. Mas não, sério. Eu nunca falei desse jeito até o ano passado. Vocês estão completamente cheios de besteira. Vocês não fazem ideia do que estão falando.
Vocês nunca vão ter que viver de acordo com as próprias ideologias de vocês. Vocês nunca vão realmente ter que agir, sabe? Fazer o que falam. Vocês só falam, mas não fazem. Vocês falam o que querem, depois voltam pro Starbucks, pagam $8 num café e culpam os outros pelos preços do petróleo, sem saber o que realmente é preciso para fazer o mundo funcionar. E falando de outra civilização, eles estão fazendo a mesma coisa com o povo libanês. Os libaneses estão dizendo, por favor, nos libertem do Hezbollah. E as pessoas respondem, não, 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 Israel é o vilão. Eles dizem, não, Israel, não temos problema com eles, é o Hezbollah, estamos sob ocupação. Não, vocês não estão, eles fazem parte da sua sociedade, mesma história. E, mais uma vez, ninguém está ligando os pontos. Ninguém, ou simplesmente não querem. Bem, além disso, a Europa também faz o mesmo no Líbano, tentando se envolver e fazer acordos para preservar o Hezbollah. O que vocês estão fazendo? Fiquei muito feliz ao ver que as conversas excluíram o Macron, porque a França precisa, digamos, palavras que não posso dizer aqui. Vamos falar sobre a França causando confusão no Irã também, onde o Ayatollah estava escondido, até que o trouxeram em um jato particular. São jatos e voos franceses, sim, exatamente. Exatamente. Traições totais. Essas pessoas, e elas não precisam lidar com as consequências. Elas não enfrentam as consequências. Bem, eu acho que a Europa está enfrentando as consequências. A Europa só ainda não acordou para isso. Isso mesmo. Quero dizer, precisamos encerrar porque temos que passar para canalhas e heróis, mas sinto que poderia continuar falando por mais 2 horas sobre o quanto a Europa tem sido problemática, tanto para o povo iraniano quanto para o povo de Israel e para a comunidade judaica globalmente. Mas quero ir para nosso popular segmento de canalhas e heróis. Antes, começaremos com o canalha. Xoxana, quem é o canalha da semana que você trouxe? Esse cara, eu admito que nunca tinha ouvido falar dele até que, infelizmente, o vi na internet. Ele é o vocalista do The Strokes, acho que se chama Julian Casablancas. E ele estava, sabe, eles falam nos cartões do metrô porque isso é tipo uma piada, eu acho, no Subway Talks, Subway Takes, algo assim. Ele perguntou, o que é uma opinião impopular? E esse cara disse, bem, os sionistas americanos têm todos os benefícios do privilégio branco, mas agem como se fossem pessoas negras durante a escravidão. E o cara disse, com certeza, cara, com certeza. Os sionistas americanos recebem os benefícios, sabe, das pessoas com privilégio branco, mas falam como se fossem pessoas negras durante a escravidão. Concordo 100%. Nunca vi algo tão chocante onde eles dizem, sou tão oprimido, sou uma pessoa oprimida. Eu fico tipo, você está indo para um casamento em Tel Aviv agora mesmo, enquanto há 80 mil pessoas mortas. E mais de 80 mil pessoas mortas, incluindo mulheres e crianças, a menos de 1 quilômetro de distância. Falam, mas nunca fazem nada de verdade. É tão fácil fazer do judeu o seu saco de pancadas, o seu bode expiatório, porque você não está dizendo judeu, está dizendo sionista americano. E então usar uma dor real dos americanos e dizer que eles acham que são pessoas negras durante a escravidão. É mesmo? Me mostre um judeu de Nova York que acha que é oprimido como uma pessoa negra durante a escravidão. Me mostre isso, seu idiota. Me mostre isso. Eu tenho muitos palavrões bem nova-iorquinos para você. É revoltante que esses dois que esses dois homens brancos possam ter essa conversa em um maldito metrô de Nova York e realmente falar sobre judeus desse jeito. É revoltante. E você acha que é algum tipo de herói? Você acha que é algum tipo de justiceiro, cara? Você é um pedaço de lixo, um pedaço de porcaria. Canalha, se preferir. Eu concordo, ele realmente é um canalha, o que é triste, pois acho que um colega de banda dele é judeu e pró-Israel. Alguém deveria falar alguma coisa pra ele. Sim, alguém precisa sentar com esse cara e levar ele pra dar uma volta no metrô à noite. Exatamente. Laura, quem é o seu canalha da semana? Ai, meu Deus, havia tantos para escolher e realmente não sei o nome dele. Mas acho que ele está apenas representando a canalice geral dos boicotadores hipócritas. Esse é de Belfast. E sabe, ao longo dos anos, todos nós vimos o movimento BDS, que teve pouquíssimo efeito real na nossa economia, mas teve um efeito psicológico muito maior, especialmente para as comunidades judaicas ao redor do mundo. Israel exporta diversos produtos incríveis, incluindo alimentos,
E as pessoas têm boicotado. Ok, você não quer comprar o produto? Não compre. Não, mas esse canalha decidiu em Belfast ir além. E ao invés de não comprar o produto, boicotar o produto, dizer aos amigos para não comprarem os produtos, ele decidiu pegar um carrinho de compras, retirar todos os produtos israelenses das prateleiras e colocá-los no carrinho para que as pessoas não vissem esses produtos expostos. Agora, até que ponto alguém pode ser tão perdedor? Não tem vida? Essas pessoas não têm vida? Começo a me perguntar, porque todas nós aqui, meninas, somos bem ocupadas. Consegue imaginar dedicar 2 ou 3 horas do seu dia para isso? Imagine isso, tirar todos os produtos de um país que a gente não gosta das prateleiras só para dizer que tirou todos os produtos. Vão arrumar o que fazer, perdedores. Estão do lado errado da história e um dia vão perceber. Enquanto isso, são canalhas maravilhosos. Canalha da semana. E não só isso, ele faz com que as pessoas que trabalham por salário mínimo tenham que sentar lá e separar todas as coisas que ele coloca no carrinho e devolver para as prateleiras. Que tipo de heróis vocês são? Bem, é por isso que esse movimento de boicote sempre foi ridículo. Um dos maiores empregadores na Judéia, Samaria, Cisjordânia, costumava ser a SodaStream. Milhares de funcionários trabalhavam para a SodaStream, uma empresa incrível que gaseifica água. E como resultado desse movimento BDS, a empresa teve que fechar sua fábrica, que empregava milhares de palestinos da Cisjordânia, Judéia e Samaria palestinos, e teve que se mudar para o sul, onde agora, claro, está empregando beduínos. Quem se importa? O ponto é que eles causaram danos justamente às pessoas que dizem querer ajudar. Eles são perdedores. Quero dizer, é a mesma coisa que vimos. Então, eu sempre acabo voltando para os acampamentos de hoje, mas foi a mesma coisa que vimos com eles. Quero dizer, são crianças privilegiadas e mimadas que nunca tiveram que lidar com as realidades do mundo, como Mamdani, sabe, que era rapper. Esse era o trabalho dele antes de ser prefeito. Essas pessoas nunca trabalharam na vida. Eles vivem vidas de privilégio, defendendo os valores do socialismo ou comunismo, ou até do islamismo, sem ter a menor ideia de como é viver sob essas ideologias. E ao fazerem isso, eles desrespeitam, denigrem e degradam as pessoas que consideram inferiores a eles. No caso deles, são os funcionários da limpeza da Universidade Columbia, 2 dos quais foram feitos reféns, como você deve lembrar. Eles têm total desprezo por todas as outras pessoas na sociedade, inclusive grupos marginalizados. É a maior hipocrisia. Com certeza um grande canalha, embora seja um grupo inteiro deles. Ah, sim. Gold, quem é o seu canalha? Quem é o seu canalha da semana? É sua primeira vez, certo? É sim. Sim, tô um pouco nervosa, então pega leve comigo. Então, o meu canalha da semana é aquele político europeu que disse que os iranianos não estão prontos para a democracia. Na verdade, todos os políticos europeus que estão atacando os iranianos e tomando o lado do regime islâmico, e claro, a mídia europeia de esquerda, eles foram denunciados pelo príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Então, para mim, eles são meus canalhas da semana. Tudo bem, definitivamente um canalha digno. O meu canalha também é alguém muito problemático. Na verdade, não é só uma pessoa, é muita gente, uma verdadeira onda de ódio que vimos online. Eu acho que uma das pessoas, e eu nunca fui fã dela, nem do falecido marido dela, sabe, antes do assassinato dele, mas Erika Kirk, cujo marido, Charlie, foi brutalmente assassinado em um vídeo horrível. Ela tem passado por poucas e boas desde o assassinato dele. E apesar disso, pelo que eu vi e ouvi, acho que ela tem se portado com muita compostura e elegância em todas as situações. O que vimos esta semana foi a tentativa de assassinato do presidente Trump no jantar dos correspondentes da Casa Branca, quando um indivíduo tentou invadir o salão de festas. Foram divulgados vídeos logo após Erika Kirk ser escoltada para fora pela segurança, chorando, o que é compreensível, dizendo algo como: "Eu só quero ir para casa, eu só quero ir para casa." Assistir a isso partiu meu coração, pois essa pessoa está claramente enfrentando muita coisa. Obviamente tem TPT, e isso é totalmente compreensível. E foi jogada em mais uma situação em que, sabe, ela está lidando com essa violência horrível, terrível, violência política, mais uma vez.
É compreensível que ela fique abalada. E ainda assim, em vez de vermos as pessoas entendendo isso nas redes sociais, vimos uma enxurrada de ódio acusando-a de ser performática, de ser uma atriz. Quero dizer, me escuta. Se você consegue agir assim, se você tem equilíbrio emocional suficiente numa situação dessas para realmente pensar conscientemente, deixa eu fazer um showzinho. Olha, você merece um Oscar. Está claro que não era isso aqui. É uma mulher profundamente traumatizada que enfrentou uma enxurrada de ódio. E que vergonha dessas pessoas que estão usando esse vídeo e esse evento trágico, como uma oportunidade para atacá-la e demonizá-la. É revoltante. Todos vocês são verdadeiros canalhas. Ninguém deveria estar participando dessa campanha de ódio contra Erika Kirk, independentemente das suas opiniões políticas. Então, esses são meus canalhas da semana. Mas é isso que eles fazem, né? Eles demonizam completamente, desumanizam a pessoa que não se parece com eles, não pensa como eles ou não acredita nas mesmas coisas. É uma desumanização. E no momento em que você desumaniza alguém, nada do que essa pessoa faz, nada do que ela sente, nenhuma experiência pela qual ela passou é digna de consideração, é digna de empatia. Isso é a desumanização em ação. É isso que você está vendo. Para mim, o fato é que, sabe, no judaísmo existe um conceito de que você precisa proteger viúvas e órfãos. E o fato de que essa pobre mulher, você concorde com ela ou não, goste dela ou não, ela perdeu o marido. Ele foi baleado no pescoço diante dela e dos filhos. E agora ela passou por outro tiroteio, o que, claro, a retraumatizou. E o fato de as pessoas a atacarem por estar retraumatizada, eu simplesmente não entendo como as pessoas podem ser tão cruéis. Eu não entendo isso. A única explicação que vejo é inveja, como a da Candace Hohen. Ela sente inveja dela. E não entendo como alguém inveja uma viúva que perdeu o marido jovem. Eu não entendo como as pessoas podem ser tão más. Eu não entendo isso. É realmente o nível mais baixo da humanidade. E basta olhar para as redes sociais para ver o verdadeiro vaso sanitário da humanidade. Mas sabe, antes de terminarmos, eu quero falar sobre nossos heróis da semana. Como sempre, gostamos de terminar com uma nota positiva. Flair, quem é o seu herói desta semana? Então, já que estou nos Estados Unidos, meu herói, e ele tem sido realmente imperturbável, é o John Fetterman. Recentemente houve uma votação no Congresso sobre vender, não doar, vender para Israel alguns D9 tratores de esteira. É assim que fazemos parte do trabalho que precisamos fazer para eliminar a infraestrutura terrorista em Gaza e em outros lugares. Nós não recebemos eles de presente, nós compramos. E os democratas votaram massivamente no Senado, não no Congresso, para não vender isso para Israel. E John Fetterman foi um dos, acho que 6 ou 7 democratas que votaram, é claro, contra o boicote à venda. Desde 7 de outubro, ele permanece imperturbável. Pessoas vão à casa dele, fazem manifestações e já tentaram derrubá-lo. E ele diz: eu estou com Israel. Não mexa comigo. E a melhor coisa que ouvi ele dizer na última semana foi: se eu tiver que ser o último democrata no Congresso a apoiar Israel, é isso que serei. Ele continua democrata, apoia Israel e não se importa se isso é popular ou não, está fazendo o que considera certo. Nós somos a força do bem, assim como Israel é. Se você tiver que criticar algum lado, escolha o nosso lado, fique com o nosso aliado especial. E agora, enquanto os democratas continuam a abandonar Israel, serei o último a permanecer de pé se isso for necessário. Isso, nos dias de hoje, é raro de se ver na política. Pessoas que não consultam as pesquisas para só então decidir o que vão fazer, por covardia. Ele decide por si mesmo. Isso é liderança. Senador John Fetterman, você é meu herói da semana. Ele é um grande herói e sempre foi muito consistente nessas questões. Isso merece respeito independentemente da posição política. Precisamos de mais políticos assim. Pena que Goldie não é mais deputada, pois também precisamos de pessoas como ela. Volte. Goldie. Sim. Sabe de uma coisa? Esse é o preço que você paga por falar a verdade no Canadá. Os jihadistas vêm atrás de você e te acusam de islamofobia. Mas é isso aí, eu não sei. Vejo isso como motivo de orgulho, embora tenha sido acusada disso. Você poderia ser ministra das Relações Exteriores do Irã Livre, Goldie. Tudo certo. Claro. Sim. Com certeza. Goldie, quem é o seu herói desta semana? Então, meu herói da semana é, na verdade, toda a comunidade do Iran Revolution Live.
Então, eu tenho feito transmissões ao vivo com meu co-apresentador Armin todos os dias há 120 dias. E nós construímos essa comunidade de pessoas que nos assistem em várias plataformas, sabe? No YouTube, no X, no Rumble, no Kik, no Twitch. E, sabe, essas são pessoas de todo o mundo. Então, sabe, americanos, israelenses, europeus, pessoas do Oriente Médio, pessoas da Ásia e, sabe, da América do Sul, pessoas de todo o mundo. Então, a nossa comunidade Iran Revolution Live cresceu muito. E, sabe, mais pessoas estão chegando todos os dias. E, sabe, nós temos conversas incríveis nas nossas transmissões ao vivo, nos chats. E então, sabe, o motivo pelo qual eu me sinto motivada a continuar fazendo transmissões ao vivo todos os dias para conscientizar as pessoas sobre o Irã é por causa dessa comunidade de pessoas. A grande maioria não é iraniana, não precisariam se importar, mas se importam e estão conosco. Viraram uma segunda família para mim. Sabe, eu os chamo de meus compatriotas, meus Hamihans. Então, meu herói da semana é a comunidade Iran Revolution Live. Um salve para todos vocês, amo vocês. Obrigada por tudo. E Armin é incrível. Nós amamos ele também. E Gold, Acho que foi através dessa comunidade, em uma das suas transmissões ao vivo, que você revelou que o trabalho do Tucker Carlson, as entrevistas do Tucker Carlson, estavam sendo exibidas no Irã durante o apagão. Sim, Tucker Carlson, quem mais? Cenk, seu debate com Cenk. Sim, Cenk. Eles também mostraram postagens do Chuck Schumer, aliás. Usaram postagens do Chuck Schumer e da Marjorie Taylor Greene para atacar o presidente Trump. Sim, nós também percebemos isso. Observamos muitos fatos interessantes na TV estatal da máquina islâmica. uau, eles estão mesmo num dia de vexame com isso. Xoxana, quem é sua heroína? Desculpa. O islâmico Regime. adora os democratas. Vamos colocar dessa forma. Eles os adoram. Bem, eles estão fazendo o trabalho deles por eles, então acho que faz sentido. Xoxana, quem você tem pra gente? Quem é seu herói da semana? Minha heroína é, o serviço secreto em geral, por fazerem o trabalho deles como fizeram na outra noite. E a agente do serviço secreto que realmente levou um tiro, pelo que eu entendi, e quando eles derrubaram o atirador, tem sido assim durante toda a presidência de Trump. O segundo mandato é tão insano, é tão louco como a americana. E essa é a terceira, se não a quarta, tentativa de assassinato contra ele, pelo que eu entendi. É insano, é louco. E eu tenho que, sabe, enquanto falamos sobre pessoas que não conseguem, sabe, ver os outros como humanos, mesmo que não concordem com eles, e falamos sobre pessoas que estão desumanizando Erika Kirk por causa da resposta dela, alguns entendem que este é meu trabalho. Todos têm direito à liberdade de imprensa, de expressão e de ser quem são nos Estados Unidos. E o serviço secreto realmente se mantém muito focado, cuidando das pessoas de quem precisa cuidar. E eu tenho que dizer que eu e a Emily estávamos olhando um pouco essas fotos antes, sobre como os homens da sala reagiram ao que estava acontecendo e como as pessoas na internet estão comentando sobre as maneiras como os diferentes homens estavam reagindo ao que estava acontecendo. Alguns comiam como se nada ocorresse, outros se encolhiam ao lado das esposas. Alguns até deixaram as esposas. Muito interessante. No geral, o serviço secreto fez um excelente trabalho. Quero parabenizá-los. Vocês são meus heróis desta semana por salvarem o dia. Eles definitivamente são. Quero dizer, eles têm trabalhado horas extras com o presidente Trump, isso é certo, com todas as ameaças que ele está enfrentando. Mas eles realmente enfrentam isso, especialmente agora, com todos os esforços do regime islâmico e sua infiltração até mesmo nos Estados Unidos e outros lugares. Bem, eles tentaram matá-lo 2 vezes. Eles tentaram pegá-lo 2 vezes. Sim, pelo menos 2 vezes. A República Islâmica tentou. Seguindo esse tema do Irã, meu herói da semana é o príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Ele foi questionado por alguém que mencionei brevemente antes, um conhecido agitador anti-Israel que se faz passar por jornalista, na verdade um cidadão alemão. E ele fez uma pergunta para Reza Pahlavi, insinuando que ele é um agente de Israel. Veja o que ele respondeu. Muitas pessoas ao redor do mundo acham que você é um agente de Israel. Você é? Claro que não, mas eu sou amigo de Israel e dos judeus e vou te dizer por quê. Porque, novamente, como descendente de Ciro, o Grande, nós nos orgulhamos do fato de que o verdadeiro marco dos direitos humanos aconteceu na época em que Ciro, o Grande, lançou seu cilindro que está exposto no mundo todo.
Isso é reconhecido por todas as nações, assim como as Nações Unidas, pois foi ele quem cunhou os próprios princípios da liberdade quando libertou os judeus escravizados na Babilônia e os ajudou a reconstruir seus templos em Jerusalém. Iranianos e judeus compartilham uma relação bíblica. Na verdade, Irã e Israel são os únicos dois países que podem afirmar isso. Na história moderna, o Irã não foi o único país do Oriente Médio que abrigou judeus que estavam fugindo de Hitler e seu regime e receberam refúgio no Irã. Isso faz parte da nossa história. Isso faz parte da nossa tradição de abrigar pessoas perseguidas. Antes da Revolução, judeus no Irã podiam praticar sua fé livremente e lutando pela restauração dos seus direitos e de outras religiões no Irã, pois a proteção da liberdade religiosa é um pilar dos direitos humanos. É isso que eu defendo. E não preciso ser agente de ninguém para fazer isso, mas sou agente do meu povo. Sou o agente do povo iraniano. Como vocês podem ver, uma verdadeira demonstração de classe, como sempre, do príncipe herdeiro Reza Pahlavi, na forma como ele respondeu a essa pergunta extremamente ignorante e, para ser sincera, ofensiva ao príncipe herdeiro. E apesar disso, ele respondeu abertamente, com honestidade, e além disso, virou isso contra a arrogância europeia que permitiu àquela jornalista alemã fazer a pergunta em primeiro lugar. Isso é algo que temos visto muito de vários repórteres da mídia ocidental em relação a Reza Pahlavi. Existe algum tipo de animosidade em relação a ele. Eles fazem as mesmas perguntas repetidamente para ele, perguntas que ele já respondeu. O cara passou décadas sendo extremamente claro sobre qual é a sua ideologia. O que ele quer ver no Irã, que ele quer ver uma transição democrática, que ele defende uma monarquia constitucional, ou seja lá o que for que o povo iraniano decidir através de um referendo nacional. Estamos falando sobre um líder de transição, não sobre uma monarquia ou uma ditadura, como todos os críticos adoram apresentar. É uma completa deturpação de tudo o que ele defendeu. E apesar disso, acho que ele realmente se firmou como líder. E quando vi como ele respondeu nessas coletivas de imprensa a algumas dessas perguntas simplesmente ridículas, com integridade, clareza e classe, foi aí que vi o que é um verdadeiro líder. Como mencionei, Donald Trump fez ótimas declarações, mas no fim é um showman. Ele é empresário, mas também é um showman. E não é isso que define o príncipe herdeiro Reza Pahlavi. O príncipe herdeiro é um líder do seu povo. Está claro que ele está disposto a se sacrificar e fazer qualquer coisa, até dar a própria vida, para garantir a liberdade do povo iraniano. E esse é o caráter que devemos promover, que devemos defender. E isso me deixa muito triste ao ver essa mesma classe elitista sobre a qual falamos mais cedo neste programa, atacando ele de má fé, sem ouvir o que ele realmente disse e o que ele realmente fez. Dizem que ele tem apoio restrito, mas isso não é verdade. Todas as pesquisas que pudemos ver, com diferentes graus de credibilidade, demonstraram que ele é a figura mais popular no Irã, dentro do Irã, além da diáspora, com pelo menos 2 dígitos de vantagem. Então, o histórico é consistente há muitos anos. É o Ocidente que está ignorando isso deliberadamente, tanto na mídia quanto na liderança, e isso não pode continuar. Se o povo iraniano está disposto a arriscar suas vidas, se estão sendo executados nas ruas, porque eles saíram e estavam gritando um nome e apenas um nome, e esse é o príncipe herdeiro Reza Pahlavi. Então, a comunidade internacional deve ao povo do Irã ouvi-los e parar de falar por cima deles quando dizem que é isso que eles querem. Então, Reza Pahlavi é meu herói desta semana, e também de muitas semanas anteriores, mas definitivamente pelo trabalho excepcional desta semana, lidando com verdadeiro preconceito vindo da Europa e de inúmeros outros ataques também. E com isso, basicamente, encerramos este episódio, a menos que vocês tenham algum comentário final. Sim, Gold, pode falar. Sim. Emily, eu só queria agradecer muito a você e a todos aqui. Quero dizer, especialmente a você, Emily, você tem sido uma defensora tão forte dos iranianos. Você dedicou tempo para ouvir e aprender. Você ajudou a amplificar nossas vozes. Então, eu só quero dizer, em nome da comunidade iraniana, o quanto nós realmente amamos e apreciamos você e tudo o que você está fazendo. Então, sabe, espero que em um Irã livre você possa ser a embaixadora de Israel. Bem, quando isso acontecer, melhor me convidar para todas as festas. Mas antes, precisamos libertar o Irã. Claro. Claro. Mas não, eu só queria dizer o quanto todos realmente apreciam você. E, sabe, nós simplesmente amamos todos vocês.
Então, obrigada. Lindo. Obrigada. Acho que aqui em Israel há muito apoio ao povo iraniano. Nos sentimos mais próximos do que nunca, pois enfrentamos as mesmas dificuldades. Acho que precisamos encerrar por hoje. Obrigado a todos por acompanharem o Quad. Obrigada a Gold, a Fleur, que participa remotamente, e a Xoxana no estúdio. Obrigada pela presença. Nos vemos na próxima semana no JNS On The Quad.